Gênesis 28, versículo 10. Jacó partiu de Berseba e foi para Harã. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já havia se posto. Tomando umas pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se. E teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra, e o seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por essa escada. Ao lado dele estava o Senhor, que lhe disse: Eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaque. Darei a você e a seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra, e se espalharão para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e de sua descendência. Estou com você e cuidarei de você aonde quer que vá, e eu trarei de volta a esta terra. Não o deixarei, enquanto não fizer o que lhe prometi. Quando Jacó acordou do sono e disse: Sem dúvida o Senhor está nesse lugar, mas eu não sabia. Teve medo e disse: Temível é esse lugar. Não é outro senão a casa de Deus. Esta é a porta do céu. Na manhã seguinte, Jacó pegou a pedra que tinha usado como travesseiro, colocou-a em pé como coluna, derramou óleo sobre seu topo e deu o nome de Betel àquele lugar, embora a cidade anteriormente se chamasse Luz. Então Jacó fez um voto dizendo: Se Deus estiver comigo, cuidar de mim nessa viagem que eu estou fazendo, prover-me de comida e roupa e levar-me de volta em segurança à casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E essa pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus, e de tudo que me deres, certamente te darei o dízimo. Jacó faliu. Abraão era rico. Seu pai Isaque era ok. E Jacó estava dormindo com a pedra de travesseiro no meio da estrada. Os planos que Jacó tinha para a vida dele deram errado. Ele tinha os planos de ser o chefe da família dele, ter o rebanho do pai dele, governar seu irmão, governar sua mãe. E ele estava lá, sem funcionário, sem empregado, sem dinheiro, sem comitiva, dormindo no meio da estrada com a pedra na cabeça. Jacó faliu. Aí Deus sempre tem isso, né? No meio da nossa caminhada, parece que nos momentos maiores de crise que a gente está vivendo, Deus aparece para a gente. Deus é um Deus que aparece no meio do caminho. A gente está vivendo nossa vida e, de repente, a gente tem um encontro com Deus. Lá Moisés, cuidando das suas ovelhas, e de repente ele vê uma sarça ardente no meio do seu pastoreio, e de repente Deus falou com Moisés. Está lá Paulo, perseguindo cristão e achando que estava fazendo tudo direito, e de repente Deus aparece no meio do caminho e Paulo cai do cavalo. Deus aparece no meio do caminho, às vezes em situações em que estamos nem esperando que ele apareça. Aí, Deus oferece assim, Deus traz para Jacó um propósito. Ele diz: olha, eu vou fazer de você uma família que vai abençoar todas as famílias da terra. Eu sou o Deus do seu pai, do seu avô. Você vai ser uma pessoa próspera. A sua família é exemplo. Eu vou ser com você. Nessa viagem que você vai fazer, eu vou estar contigo junto. Nós vamos caminhar juntos. O cara estava saindo de casa com o irmão querendo matar ele, brigado, com a família dividida, e a família dele ia ser exemplo para todas as famílias da terra, entendeu? O projeto que Deus tinha para Jacó era grandioso, era uma promessa maravilhosa, mas a realidade de Jacó era uma realidade de um vaso quebrado, uma vida destruída, uma vida
Se você passasse lá na hora, você dava R$10 para ele. E aí, como é que... Às vezes não acontece isso. Você diz assim, Deus tem uma promessa sobre a sua vida. Mas você hoje não é reflexo dessa promessa. Existe um ideal de Deus para a sua vida, e hoje você não é nem sombra desse reflexo. Você olhando a minha vida hoje, você não emprestaria um cheque em branco para Jacó. Você não seria fiador dele. Eu vou dizer por quê. Mas Deus aparece com uma proposta irreal. O cara não transparece isso. Mas Deus traz um ideal de vida, de conduta, de princípios, que eu não sou reflexo disso ainda. E quando eu me encontro com Deus, eu me encontro numa situação que ainda não é esse ideal para a minha vida. E eu leio a Bíblia, e aqui tem princípios e caminhos que eu ainda não sigo, não sou, não participo. Isso aqui não é verdade na minha vida ainda. Interessante que Deus propõe uma jornada para Jacó. Porque Deus não disse assim, amanhã você vai ser tudo isso aqui. Não, Deus fala assim, eu vou contigo até lá, vou te proteger, vou caminhar contigo, vou te trazer em segurança, vou te fazer ser isso, vou te fazer aquilo. Nós vamos caminhar, é uma jornada que Deus está propondo para Jacó. Nós vamos fazer uma caminhada junto. E é uma ilustração muito bonita, uma escada, porque ninguém sobe uma escada de uma vez, você sobe de degrau em degrau. Porque vivemos de fé em fé, de glória em glória, de graça em graça, até que se chegue ao dia perfeito. Cada dia um degrau. No acampamento e dobrando, ele falou uma frase muito impactante. Ele falou assim, ó, às vezes, a gente passa 20 anos para aprender uma verdade na vida da gente. Mas quer que o nosso irmão do lado aprenda em 2 semanas. Às vezes a gente passa assim uma vida toda para entender uma coisa, e Deus agiu com graça com a gente, Deus foi paciente com a gente, Deus deu o tempo necessário para a gente entender, Deus agiu, mas na hora que a gente vê o irmão do lado fazendo a mesma coisa que a gente fazia, a gente diz, rapaz, você está errado, você tem que mudar. Aí eu fiquei com isso na cabeça, 20 anos. O Espírito Santo falou assim, 20 anos. Jacó passou 20 anos até ele voltar para esse local onde ele teve a visão da escada. Foi 20 anos em que Jacó passou para aprender umas verdades andando com Deus. Porque Jacó, o nome de Jacó, é aquele que quer levar vantagem. É o enganador, o suplantador. Aquele que leva vantagem. E ele tentou levar vantagem com a sua família e se lascou. E com Deus, Deus apareceu para ele, fez uma promessa do tamanho do mundo. Aí o que Jacó faz? Deus, se tu fizer isso que você está dizendo que vai fazer, aí você vai ser meu Deus. Até com Deus, Jacó quer levar vantagem. Se tu me levar, se tu me der roupa, se tu me der proteção, se tu me trazer de volta, aí tu vai ser meu Deus. Qual é a vantagem que eu tenho desse evangelho? Qual é a vantagem que eu tenho desse Deus? O que esse Deus aí faz por mim? Quanto é que eu tenho que pagar para ter esse negócio? Mas Jacó tinha um problema, por isso que ele não era reflexo da bênção de Deus, não era reflexo da promessa para a vida dele. Ele era um cara difícil, enganador. Você tinha dificuldade de se relacionar com ele. Mas ele não se entendia assim, tanto que ele tenta negociar com o próprio Deus. Tem gente que é assim, ela tem um problema na vida, mas ela não acha que está errado. Já viu pessoa que é fofoqueira? A pessoa mais fofoqueira da igreja, vocês estão pensando aí agora, a pessoa mais fofoqueira da igreja. Você quer divulgar um assunto, você fala com ela. Se fulano, aconteceu isso e isso, amanhã todo mundo na igreja está sabendo.
Aí você fala assim, vale, mulher, tu é muito fofoqueira. Eu? Eu nunca fofoquei na minha vida. Não sou nem fulana que ontem ficou falando do ciclano, que falou aquilo outro. Ela não imagina que ela é fofoqueira. O cabra que acha que ser mulherengo é normal. Um dia um cidadão falando comigo falou assim, Felipe, sabe qual é o segredo do casamento? Eu falei, qual? Ter uma amante. Como é que é? Porque a mulher vai ficando chata com o tempo. Aí você arranja um amante, aí consegue aguentar a mulher. Mas ele não falou brincando, não. Porque ele viveu isso na adolescência dele, ele viveu isso na juventude dele, ele está vivendo isso no casamento e está achando tranquilo. A pessoa não tem consciência que o que ela faz é errado. Aí Deus teve que agir com Jacó de uma forma inusitada. Fez um choque de gestão na vida do Jacó. Quando ele chega na casa do Labão, que ele foi lá para arranjar uma esposa, ele encontra-se com Raquel e se apaixona por Raquel. Aí ele faz um acordo com Labão. Labão é o tio dele, Labão. Eu vou fazer um acordo contigo, eu vou trabalhar 7 anos por ela, aí quando eu termino de trabalhar para você de graça 7 anos, você me dá Raquel. Ok, combinado. Tá certo? Toca aqui. Tocou e pronto. Só que você pode até pensar, 7 anos para uma esposa, mas Jacó ia fazer o quê? Voltar para ser assassinado por Esaú? Ele não tinha nada, não tinha um tostão no bolso, vai ficar trabalhando lá, é lucro. E o Labão? Eu vou dar minha mulher para um cara que não tem nem onde pousar a cabeça? Trabalha aqui, pelo menos você ganha alguma coisa. E fizeram um acordo, então estão lá trabalhando. Aí, chega 7 anos, o que acontece? Faz a festa de casamento, o Jacó já entra meio dentro da tenda, quando vê de manhã se deitou com a outra irmã. Aí vai trocar as irmãs. Eu achei que eu estava com Raquel, mas eu estava com Lia. Nessa hora, talvez você não pensasse não, mas Jacó sabe o que aconteceu. Ele, quando o pai dele ia abençoar o irmão dele, Esaú, porque era o primogênito, ele se vestiu de Esaú, entrou dentro da tenda para ganhar a bênção do pai, e a bênção era um contrato de transferência de bens. Entrou lá, e o pai dele perguntou, o pai dele já estava cego da idade, quem é que está aí? Aí, não, sou eu, Esaú. Aí chegou lá, pegou ali, nas roupas de Esaú, ele era peludo, pegou assim na mão, então é você mesmo, Esaú, então eu te abençoo e pronto. Então, Jacó tinha enganado seu pai, se fingindo ser seu irmão, e agora ele se deitou com uma que era para ter se deitado com outra. Labão enganou ele, como ele enganou o pai dele. Ele foi enganado por um cara mais esperto que ele. Às vezes Deus age assim, não é sempre não, é de vez em quando dá um choque de gestão na pessoa. Se lembra do Saul? Por que Saul foi escolhido pelo povo? Porque ele era o mais alto ele sobressaía em ombro a todo mundo, não era? Ele era o valente, ele era o cara mais bambambam no negócio. Então vamos escolher o rei mais valente. Aí Saul ficou soberbo, porque ele achava que ele é quem tinha força, ele era o grande guerreiro. O que Deus fez? Botou um gigante, Golias, maior do que ele, para enfrentá-lo todo dia, para mostrar que a altura dele não era nada. Aí Saul teve que ver o pequenininho do Davi ganhando do Golias, porque Davi tinha a fé verdadeira. Às vezes Deus deixa acontecer umas provações na vida da gente, para que a gente perceba que tem algumas coisas que a gente tem que mudar. Você tem vivido uma aprovação? Você tem vivido uma dificuldade aí na sua vida que está diferente, está demorando? O que é que Deus está querendo falar contigo nesse momento? O que é que Deus está tentando falar com você?
está tentando mostrar para você. Eu tenho um amigo chamado Tavinho, que ele diz assim, toda vez que eu passo uma aprovação, eu oro a Deus e digo, Senhor, me ensina logo para que eu possa sair disso. E às vezes você está passando por algumas situações que tem gente que só aprende vivendo o negócio. Deus pode falar você lendo a Bíblia? Pode. Deus pode falar através de um amigo? Pode. Deus pode falar em oração? Pode. Mas tem hora que Ele usa as situações para falar com a gente. Mas tem outra coisa que aconteceu também. Depois que ele trabalhou pelas duas irmãs, ele casou com as duas, trabalhou 14 anos por essas duas, e teve filhos, aprendeu a ser pai, e várias coisas boas. Ele começou a trabalhar para Labão, o enganador mor, né? Porque ele era o aprendiz, o Labão era o cara. E ele assim, você enganou os outros, agora você vai ser enganado por um maior do que você, entendeu? O Labão era o cara que atarzanava Jacó. E ele começou a trabalhar por salário. O salário era o seguinte. Está aqui as ovelhas, branquinha, listrada, malhada, preta. Vamos fazer o seguinte, as que nascerem de determinada cor é o seu salário, viu, Jacó? E as outras são minhas. E assim foi. Só que aí, Deus dava mais ovelhas para Jacó. E Jacó tinha sempre mais ovelhas. E nascia a ovelha do jeito que ele queria. E toda vez que nascia a ovelha do jeito que Jacó queria, Labão trocava o salário. Então, nasceu muita branca, então agora as brancas são minhas. Nasceu muito malhada, não, agora as malhadas são minhas. Mas Deus foi transferindo pouco a pouco as bênçãos de Labão para Jacó. Veja só que coisa interessante. Deus mostrou para Jacó as suas deficiências, não foi? Mas agora Deus está se revelando de outra forma para Jacó. Olha só. Jacó queria ser um Labão, o líder do seu clã. Ele queria ter o poder, os rebanhos. Ele queria ter capacidades. E agora ele estava sujeito a alguém que tinha o poder, que era quem ele queria ser. Jacó era um genro, filho de uma das suas filhas. Quer dizer, na escada social, ele estava lá embaixo, tinha os outros filhos de Labão. No entanto, ele estava enriquecendo. E Deus chegou numa visão para Jacó e mostrou isso. Olha, sou eu que estou fazendo nascer as ovelhas que dá para você o seu salário. Eu estou fazendo essa obra. Aí Jacó começa a perceber, olha, melhor do que eu ter a bênção específica, é eu ter o Deus que abençoa. Melhor do que eu ter poder, é melhor eu ter o Deus que tem todo o poder. Porque se eu, que não sou nada, não tenho poder nenhum, estou enriquecendo mais do que o cara que tem poder e tem tudo, é sinal de que ter a Deus é a melhor opção de vida. Deus está mudando os valores no coração de Jacó. Talvez Jacó caísse em si e começasse a pensar o seguinte, olha, aonde meu avô Abraão andava, ele enriquecia. Aonde meu pai Isaque cavava, saía poço de água. Rapaz, eu acho que tem um mistério aqui, eu acho que o negócio é ficar com Deus. Até um cara que sabe lavar vantagem entende esse negócio. O melhor é andar com Deus. E chega um momento crucial em que ele já teve conhecimento de si, ele já teve conhecimento que melhor é estar com Deus, mas agora ele precisa colocar o seu propósito em dia, ele precisa fazer a sua vida acontecer. Deus tinha uma obra na vida dele, ele precisava que isso acontecesse. Mas para que isso acontecesse, ele tinha que sair da casa de Labão. E ele tinha muito medo, porque Labão dizia o seguinte, essas tuas filhas, essas tuas esposas são minhas filhas, esses teus netos são os meus, esses teus filhos são os meus netos, esse teu rebanho é o meu rebanho. Jacó sabia que no dia que ele saísse da casa de Labão, Labão ia tirar tudo dele. Aí ele sai no meio da noite. Agora vejam só o drama de Jacó. Porque se ele volta para o irmão dele mata ele. Se ele fica, o Labão pega ele. E ele está andando na confiança de que tem um Deus sobre a vida dele que está protegendo ele. Porque ele não tem exércitos, ele não tem capacidade bélica, está vindo Labão
correndo atrás dele, porque ele saiu fugido, depois Labão descobriu e está vindo atrás dele. Lá na frente tem um irmão dele que quer matar ele, e ele está andando e ele não sabe o que fazer. E chega depois de 7 dias, Labão percorrendo atrás dele. No dia em que Labão vai pegar ele, Labão tem um sonho. Aí Deus aparece para Labão e diz assim, ó, você não vai tocar, não vai fazer acordo, não vai encher o saco do Jacó, e você só vai falar com ele e vai se mandar. Aí no outro dia chegou Labão manso para falar com o Jacó. Ele falou, o que você fez, Jacó? Está fugindo de mim? Que isso? Somos amigos, somos parceiros. Aí o Jacó chegou e falou, olha, o que eu te fiz para tu estar indo atrás de mim? As esposas que tu me deu, eu paguei por elas. As ovelhas eu batalhei. Tudo que eu fiz, toda vez que alguém roubava uma ovelha, eu ia lá e pagava. Eu nunca comi nem ovelha sua. Às vezes Deus se coloca entre nós e as nossas aflições e os nossos inimigos para que a gente tenha coragem de dizer não. Jacó passou quase 20 anos sem coragem de dizer não para Labão. E nesse momento, confiando em Deus, confiando na obra que Deus tinha feito na vida dele, ele começou a dizer, eu não quero mais isso para a minha vida. Eu tenho um propósito de Deus que eu deixei lá, na minha família, e eu não quero mais essa vida que eu estou vivendo com Labão. Há um momento também nessa caminhada com Deus, onde nós vamos ter que dizer não para muita coisa. Pode ser que a gente viveu muito tempo com um pecado de estimação, com uma aflição, com um vício, sendo escravo de alguma coisa, de uma mulher, de uma pessoa, de um pai, de uma família, de um negócio. Você está lá com a coleira preso, você tem medo de sair, medo das consequências, medo do que vão dizer. E Deus te incentiva a dizer, há um momento em que você tem que virar para essa situação e dizer, não, você não me domina mais. Eu estou liberto disso em nome de Jesus. Satanás não tem mais poder sobre a minha vida. Eu vou voltar e vou ser o projeto que Deus quer para a minha vida. Eu vou deixar a minha antiga vida para trás, porque hoje eu entendo quem é esse Deus e o que Ele fez na minha vida. E nesse momento, o Labão, o feroz, não pôde fazer nada. Mas agora, Jacó resolveu o seu hoje. E agora ele tinha que resolver o seu ontem. Ele tinha que se encontrar com o irmão dele. O irmão dele que queria matar ele. Ele tinha que resolver o passado dele. Ele começa a chegar perto do irmão, e então ele descobre que o irmão está vindo com 400 homens de lá para cá. Ele morri, né? O que ele faz? Ele pega assim, divide o povo, ó, metade vai para um canto, metade vai para o outro. Porque se ele matar todo mundo desse lado, sobra o desse lado. E se ele matar todo mundo desse lado, sobra o desse. Vamos dar um jeito de viver aqui. E ele começa, então, a usar a esperteza dele. Ele é um cara esperto. Vamos fazer o seguinte, vamos mandar presente? Aí começa a mandar presente para Esaú. Manda assim, 50 boi, mais 10 bois, mais 30 boi, para ir acalmando o gênio do irmão. Para que quando ele chegasse lá, o cara já estava tão cheio de presente, que ele diz, ô, Jacó, meu irmão, tudo bem? Mas chega uma hora que Jacó já não está mais confiando nas estratagemas, não. Ele diz, rapaz, eu aprendi que esse negócio de levar vantagem não vai dar certo, não. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou orar. Aí Jacó faz uma oração linda, maravilhosa, se entregando. Não é mais aquela oração, se você fizer isso, você vai ser meu Deus. Se você... Nossa, olha, eu sei que você é meu Deus, que você me guiou, que você foi comigo. Eu lhe peço a sua misericórdia sobre a minha vida. Então, ele se entrega para Deus. Ele pede misericórdia. Ele pede que Deus o ajude nesse momento de aflição. Ele diz, rapaz, eu não tenho capacidade de resolver essa situação. As minhas negociatas, os meus jeitinhos nunca deram certo, não. Deus, só você na causa. E aí ele, depois passa a família dele, no último ponto, as mulheres, as filhas, aí ele fica sozinho. E aí quando ele está sozinho, um anjo aparece para Jacó. E o anjo começa a brigar com Jacó. E eles começam a brigar. E passa a noite toda brigando. E briga. Ele e o anjo brigando.
Aí, quando está no final, o anjo me larga que eu tenho que ir embora. Aí Jacó fala assim, eu não vou te largar enquanto você não me abençoar. Aí o anjo faz uma pergunta emblemática, ele diz assim, Jacó, qual é o seu nome? Para você essa pergunta pode não ter grande importância, mas para Jacó foi a pergunta que o seu pai fez quando ele entrou na tenda. Qual é o seu nome? Ele respondeu, Esaú. E agora, muito tempo depois, Deus está perguntando para Jacó de novo, Jacó, qual é o seu nome? Ele agora responde, meu nome é Jacó, o enganador, o suplantador, o que gosta de levar vantagem. Aí sabe, o anjo nesse momento diz, teu nome não é mais Jacó, teu nome agora é Israel, porque você batalhou com homens, com príncipes, com Deus e venceu. A sua identidade mudou. Você não é mais aquele cara que começou a caminhada. Você não é mais aquele enganador. Hoje você pertence à família de Deus, hoje você tem um coração diferente, você é outra pessoa, você conseguiu, Jacó. Você se transformou, Jacó. Você não é mais aquele cara, passou 20 anos, mas você conseguiu. Seu nome agora é Israel. Deus já chegou para você e perguntou assim, qual é o seu nome? Está perguntando agora assim, qual é o seu nome? Quem é você? Você tem coragem de confessar os seus pecados para Deus? Dizer, eu sou Jacó. Sem você eu não sou nada. Eu preciso desesperadamente de você. Aí Jacó volta, se reconcilia com seu irmão, se abraçam. E depois de um tempo, Jacó então volta lá para o lugar onde ele teve a visão. A visão da escada que ia até o céu. Ele volta lá. E agora ele volta cheio de filhos, cheio de empregados, cheio de rebanhos. Aquele cara que não era reflexo da glória de Deus, não era reflexo da promessa de Deus que estava sobre a cabeça dele, agora ele é, sim, reflexo daquela promessa. Diz assim, e você, como é que está a sua família? Está muito bem. Mas você não era brigado com o seu irmão? Não, me reconciliei, está tudo bem. Minha família é uma benção. Mas você não era aquele cara falido? Não, estou rico de novo. Aí, ó, rebanhos, funcionários, pessoas. Andei com Deus. Deus transformou a minha vida. Deus mudou meu coração. Essa promessa é minha, essa promessa sou eu. Deus fez uma obra na minha vida. E lá na frente você vai ver, quando Deus fala com Moisés, ele diz, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó. Deus construiu uma história na vida de Jacó. Deus pode construir uma história na sua vida, Deus pode transformar a sua vida. Talvez você esteja hoje lá na casa do Labão, escravizado, com a coleira no pescoço, pensando, eu gostaria de voltar para a casa do meu pai. Eu gostaria de voltar porque eu tenho saudade de quem eu sou na casa do meu pai. Eu tenho vivido distante, eu tenho vivido caminhos que eu não gosto, que eu não quero. Eu preciso dizer não, eu preciso sair daqui, eu preciso me restaurar, eu preciso desse Deus. Essa é uma música que a gente vai cantar. Se você se sente assim, cante essa música com a gente. A música do Thales, que fala, eu preciso voltar para a casa do meu pai. Amém.